E aí, pessoal do Eu Discípulo, como é que vocês estão? A gente está caminhando junto e eu tenho ficado muito feliz de ver tanta gente que tem caminhado aqui. Alguns foram para outros cursos nossos ou quiseram aprender mais sobre leitura bíblica. Vocês são sempre bem-vindos para caminhar e meu interesse é cada vez conhecê-los mais, tá bom? Eu queria hoje, coube a mim do fruto do Espírito, e eu tenho assistido os outros vídeos, eu aprendo muito com os meus amigos, e eu tenho visto como tem caminhado e como é importante a gente entender qual é o fruto de quem entrou na árvore, foi enxertado na árvore. Muitas vezes na palavra de Deus se fala sobre essa figura que é a árvore, é Jesus, né? Começa a Bíblia com essas árvores, né? A árvore do fruto do bem e do mal e a árvore do fruto da vida. E Apocalipse vai falar que essa árvore da vida é Cristo. Então, várias vezes Paulo, o apóstolo, ele vai fazer algumas inferências sobre essa figura, né? Que a lente está sendo enxertado, os ramos, Jesus fala que os ramos são cortados também, aquele que não dão fruto. Então a gente vai ver várias analogias sobre essa árvore e esse fruto. Como a gente está em Gálatas 5:22, eu fiquei agora, quero falar sobre bondade, né? Só que uma das coisas que eu já queria começar a abrir para vocês é que quando Paulo vai fazer essa lista sobre o fruto do Espírito e o fruto da carne, era muito comum na antiguidade fazer essas listas de atitudes boas que alguém que é diferente, atitudes ruins, e Paulo usa essa metodologia para mostrar, porque a gente sempre quer saber claramente, então quem é e quem não é, eu sou, essa é uma insegurança que às vezes a gente tem, e aí Paulo está dizendo, olha, se você quer ver na prática, vê se você tem o fruto do Espírito, esse é o jeito. E Jesus falou também no Sermão do Monte, pelo fruto reconhecereis a árvore, então uma árvore não pode dar um fruto que não é dela. Então, uma bananeira só pode dar banana. Desculpa. Então, a gente, quando entra em bondade, é uma coisa que eu já falei no meu primeiro vídeo, mas a gente se pergunta, mas amor já não é meio que bondade, né? O primeiro fruto era o amor, agora temos a bondade. E é exatamente isso. Quando a gente vai olhar esse fruto, ele é um fruto só, e ele tem vários elementos dentro desse fruto, né? Vários, o que eu falei que era várias, seria vitaminas para esse fruto. E essa vitamina está totalmente ligada uma na outra. Então você não tem como você ter bondade e não ter paciência, não ter amor, amabilidade, fidelidade, mansidão. Então existe uma lista que ela vai se conectando e uma entra dentro da outra. Várias vezes nós queremos separar isso, queremos falar que, não, isso aqui, Paulo está falando só sobre isso, agora essa palavra é só sobre isso. Na verdade, está tudo muito conectado. Paulo está falando, descrevendo o Jesus, o Cristo. Se você pensar bem, se fosse descrever o Cristo, é tudo isso. Cristo é amor, é alegria, é paz, é paciência, amabilidade. Então, por estar todos conectados, como diria o próprio apóstolo Paulo em Efésios 5:9, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. A lista que ele faz em Efésios é mais curtinha. Ele fala assim, vê se você está na verdade, no que é justo e no que é bondoso. Isso é o fruto ali, naquela outra lista mais enxuta. Essa de Gálatas ele vai dar mais elementos. E colocado isso, que é uma coisa só, uma coisa que o Zé falou e eu também concordo, é que todos esses atributos vêm de Deus. A gente tem uma espécie, você pode se perguntar, mas a gente também não é bondoso? Eu vejo gente que não é temente a Deus, que não conhece a Deus, e tem bondade, tem sim. Todas essas qualidades foram derramadas para toda a humanidade, mas quem está na árvore, ela tem essa junção, todos esses elementos, não dá para escolher um e não ter o outro. Então, existem algumas características da bondade de Deus que diferencia da nossa bondade. A primeira que eu separei aqui é que a nossa bondade geralmente se desgasta, né? Desgasta.
A gente, quando é bom com alguém, o nosso tipo de bondade, ele vem, pode vir com intensidade, mas quando você não está sendo retribuído de volta, essa bondade vai diminuindo, vai acabando. Às vezes, o interessante, quando estava ainda no começo do meu ministério, a gente ia fazer muita ação social, né, nas comunidades, nas favelas. Eu lembro uma vez a gente subir para entregar coisas, para servir comida, às vezes eram dar presentes, e várias vezes as pessoas que recebiam não eram gratas. E para mim, como era novo ali, eu ficava meio assim, a gente está subindo aqui, estamos fazendo bondade, estamos saindo do meu conforto, e a pessoa é estúpida, a pessoa retribui assim, e aí mostra o tanto que a nossa bondade, muitas vezes até religiosa, ela se desgasta, ela tem um limite. Se você nunca é retribuído de volta, sua bondade vai começando a diminuir. Até mesmo o amor e a bondade que a gente tem por nosso filho. Eu lembro que Gicovati, um grande psiquiatra, já faleceu, ele falava assim que esse amor que é familiar não é incondicional, né? Ele sempre colocava isso. Que é um amor que se você sempre começar a bater forte de volta, esse amor uma hora desgasta. Ele tinha razão, nosso amor é assim, mas não é o amor do fruto do Espírito. O amor de Deus, ele é ilimitado. Como diz Lamentações 3, 22 a 23, diz assim: a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é tua fidelidade. Olha só o tanto de palavra que está no fruto do Espírito. Quando foi escrito Lamentações, a gente vai ver claramente que o profeta está declarando o tanto que a bondade do Senhor, ela não se desgasta. Por quê? A figura que ele usa aqui é que a cada manhã, como se fosse a cada nascer do sol, nasce mais bondade. Então a gente vai gastando essa bondade de Deus e ele continua. Aliás, esse é um dos cernes da Bíblia. Nós somos infiéis e não retribuímos Deus, mas Deus permanece fiel. Então a primeira característica para você ver se o fruto do Espírito, se você está dando fruto do amor de Deus, é quando você vai buscar esse amor em Deus, você começa a ter um amor que não se desgasta. Você vai começar a ter um amor que é o amor de Deus, não o seu amor. E essa característica é incrível, você encontra em Jesus. Se você não for na fonte, se não renovar diariamente o amor que você entende que Deus tem para você, ou que você sentir, porque o amor de Deus se renova toda manhã, mas você tem que buscar isso. Por isso que é importante você sempre buscar Deus, buscar em seus devocionais, em oração e tudo mais, porque você está sendo carregado, né, recarregado para poder também amar. Uma segunda característica é o nosso amor geralmente espera alguma coisa em troca, né? Ele é retributivo, né? A gente quer uma retribuição do que a gente dá. Então, a gente dá e a gente espera um pouco de volta, né? É muito ruim quando você ama alguém, você começa a tratar bem, a pessoa só vai te tratando mal, a pessoa não vai sendo grata, não precisa nem retribuir, mas pelo menos mostrar gratidão. Então, além de ser limitado o nosso amor, a gente sempre no fundo é condicional, não é incondicional como o amor de Deus. E aí a gente vai ver, por exemplo, quando Paulo, o apóstolo que escreveu Gálatas, ele vai escrever a sua carta aos Coríntios, a igreja lá em Corinto, ele está combatendo que a igreja achava que era muito santa, porque falava em línguas, tinha alguns dons do Espírito, e Paulo falou, olha, não adianta você falar a língua dos homens, não adianta você entregar seu corpo como sacrifício, não adianta você pode voar, você pode ser o cara mais espiritual do mundo, levitar de tanta espiritualidade. Se você não tiver amor, de nada vale. Ele escreve em 1 Coríntios 13:5 que o amor não procura seus interesses. O amor é só o interesse do outro. A bondade é a virtude da pessoa que não mede esforços para levar o bem aos outros e nunca o mal. E não está procurando para si mesmo. Ele só quer, sem medir esforço,
procurar o bem do próximo. Interessante isso, né? Mas, de novo, isso não está na nossa bondade, isso está na bondade de Deus. Deus nos salvou, Deus agiu de bem, o Jesus veio a essa terra e agiu para o bem, não esperando que a gente vá retribuir, até porque Jesus deixou bem claro, eu vim para os seus e os seus o rejeitaram, né? E por que ele é o servo sofredor, como diz o Evangelho de Marcos? Porque ele foi servindo e aquele que ele serviu o maltratou, por isso que ele serve sofrendo. Então, essa é uma das outras, da segunda característica que eu acredito que é importante você entender, que o nosso amor, ele sempre tem essa limitação de procurar de volta, mas o amor de Deus, ele não espera nada em troca, porque ele sabe que o outro muito provavelmente não vai dar. O próprio apóstolo Paulo vai falar em Romanos 10 que ele nos amou primeiro, Romanos 9, Romanos 10, e esse amor é incondicional, por isso que Deus nos ama e nos salva. Esse amor primário vem de Deus. Você só é salvo porque Ele te amou primeiro. Isso é muito importante porque esse amor não pede nada em troca, apesar que nós agimos querendo agir na vontade de Deus por gratidão e não por busca de salvação, por busca de mais amor. Não existe, Ele já te amou. E você só pode amar desse jeito numa aproximação desse amor de Deus. No final das contas, com essas duas características, o que importa é amar. Em Lucas capítulo 10, tem aquela parábola do bom samaritano. Mas é bem interessante, antes de você pegar uma parábola, entender como é que a parábola surgiu. Porque ali vai trazer muito qual é a ferramenta de interpretação. E ali era um mestre da lei que estava perguntando para Jesus qual é o principal dos mandamentos. E Jesus falou, você não sabe resumir? Ele falou, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. E aí Jesus, meio que querendo cortar o papo, fala, é isso aí, só ama a Deus e ama o próximo. E aí a Bíblia, Lucas vai falar que o mestre da lei tentando se justificar, no versículo 29, mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? E aí Jesus falou, vou contar uma história, então você vai entender quem é o seu próximo. E Jesus conta a história do bom samaritano, que um levita, um sacerdote foi descendo, um cara foi descer de Jerusalém para Jericó e foi assaltado e deixou quase morto. Ou deixou como se estivesse morto. Ninguém poderia saber se ele estava vivo ou não olhando de longe. É essa expressão ali. Desce um sacerdote, o cara devia estar no plantão dele ali no templo, e ele olha e passa reto. Por quê? Porque se ele toca no morto, se aquele cara realmente está morto, ele ia ter que ficar em quarentena, igual a gente está, e não ia poder trabalhar, porque um judeu não pode tocar no morto, no moribundo. E aí depois desce um levita, que é um sacerdote menor ali que está ajudando no templo. E também passa direto pelos mesmos motivos. Ele não ama, ele buscou o interesse dele mesmo a mais do que o do outro. E aí desce. E é interessante nessa história, tem um negocinho aqui que se você entender para quem Jesus está falando. Jesus está falando para os fariseus e mestres da lei. Os fariseus e mestres da lei, eles faziam parte também da organização do Sinédrio que mandava em Jerusalém ali. Então existiam duas, vamos dizer assim, duas turmas, né? Um lado ficava os levitas e sacerdotes e a outra turma, que era meio rival, era os mestres da lei e fariseu. Então o mestre da lei que está ouvindo essa história está pensando, é lógico, esses caras se venderam para Roma. O terceiro que vai descer é um fariseu e ele vai ajudar. E Jesus muda essa história de tal forma, é o turn point, ele faz descer um samaritano, que é mais odiado, porque os levitas, os mestres da lei e fariseus não gostavam dos levitas, dos saduceus, porque ali tinha uma rivalidade, mas nem se compara com a raiva que eles tinham dos samaritanos, que era um povo que abandonou a lei, abandonou o templo, eles tinham um outro templo. E aí Jesus fala que quem fez o bem foi aquele samaritano que pegou o cara, levou, cuidou, pagou pelas despesas e tudo mais.
que a gente tem aqui? Eu lembro uma vez que eu fui num lançamento de selo teológico, eu não lembro se era da editora Vida Nova, e foi convidado algumas pessoas, foi convidado o Augusto Nicodemos, foi o Caio Fábio. Interessante, perguntaram sobre qual a importância da teologia, e era um lançamento de um selo teológico, de uma editora, de uma grande editora. Perguntaram qual que é a importância da teologia para uma nação. Aí todo mundo respondeu, não, é muito importante, você tem uma boa teologia. É importante mesmo, tem razão essa resposta. Mas eu lembro que o Caio Fábio falou, nenhuma. Olha o bom samaritano. O samaritano tem a pior teologia do primeiro século. E ele que fez o bem, e Jesus falou que foi ele que saiu justificado, ele que amou o próximo. Caio Fábio também tinha razão. Ali todo mundo tinha razão, mas o ponto dessa história do bom samaritano, que Lucas conta em Lucas 10, é que, no final das contas, se o seu fruto, o amor, é o que conta. Você ama. Essa é a pergunta. Não importa, no final das contas, é importante ir na igreja? É importante ser generoso e contribuir com dízimos e ofertas? É importante você fazer devocional? É importante. Mas no final das contas, você ama? Você para ajudar incondicionalmente? Você ama? É isso que Jesus nos leva a refletir naquela história. E é isso que Paulo está dizendo aqui sobre o fruto, que é bondade. Você é bom? Você tem refletido a bondade de Deus? Deus abençoe e a gente se vê aí semana que vem com um pouco mais de fruto do Espírito. Tchau, gente!